sétimo ano, vou passar aqui algumas orientações para a realização das atividades da primeira semana do PET volume 3. Nós vamos relembrando um pouquinho os gêneros que nós já estudamos no PET 1 e PET 2, que são os gêneros jornalísticos, né? A notícia em si. Então, nós temos aí, na primeira atividade, molezinha, relembrar quais são as características do gênero notícia a partir dessa manchete que nós temos aí, né, desse pequeno texto do G1. Catar distribui milhões de dólares em ajuda para famílias pobres de Gaza. Centenas de palestinos fizeram fila nos correios da faixa de Gaza para receber a quantia atribuída a cada família, cerca de 100 dólares. E aí, a partir disso, vocês vão marcar nas alternativas da letra A quais são as características do gênero jornalístico. Estão lembrados, né? Espero que sim. Depois vocês vão responder letra A e letra B. Letra C. Letra B e letra C. No número 2, nós temos o mesmo assunto, o mesmo tema, trabalhado por repórteres diferentes. Então, a visão diferente é apresentada aí. No texto 1, brasileiros expulsam venezuelanos após assalto em uma cidade de Roraima. Moradores de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, se revoltaram após um comerciante ter sido roubado e agredido supostamente por refugiados. Venezuelanos foram agredidos na cidade de Pacaraima, fronteira da Roraima, com a Venezuela na manhã deste sábado 18. Centenas de pessoas foram expulsas de suas tendas após um grupo atirar pedras e até bombas caseiras contra os refugiados. Segundo informações obtidas pela TV Imperial, afiliada da Record TV em Roraima, tudo começou quando um comerciante foi agredido supostamente por venezuelanos em um assalto na tarde desta sexta-feira 17. Moradores ouvidos pela TV Imperial contaram que eles organizaram uma manifestação contra os venezuelanos. Durante o ato, que começou pacífico, algumas pessoas se revoltaram e expulsaram os refugiados que moravam em tendas nas ruas de Pacaraima. Objetos pessoais dos venezuelanos também foram destruídos pelos brasileiros. Esse é um texto jornalístico que foi publicado na Notícias R7.com. O outro texto é uma outra visão de um outro jornal, né? Traz assim: venezuelanos são agredidos e expulsos em Roraima. Grupos de brasileiros atiraram pedras e queimaram acampamentos de imigrantes neste sábado, na cidade de Pacaraima. O conflito começou após comerciante ter sido assaltado e supostamente por venezuelanos. Grupos de brasileiros armados com pedras, paus e bombas caseiras atacaram neste sábado, 18/8, venezuelanos que estavam acampados na cidade de Pacaraima, em Roraima, na fronteira com o país vizinho. Tendas dos imigrantes que haviam sido montadas pela cidade foram queimadas. Segundo a Força Tarefa Logística Humanitária para Roraima, composta pelas Forças Armadas integradas por organismos internacionais, organizações não governamentais e entidades civis, o conflito começou após um protesto organizado por moradores da cidade. A manifestação foi convocada em resposta a um assalto sofrido por um comerciante brasileiro de 55 anos, que supostamente foi cometido por um grupo de venezuelanos na véspera. O comerciante teve R$23 mil roubados e foi agredido. Ele está internado em um hospital na cidade. Então, nós temos duas visões diferentes para o mesmo texto, ok? Vocês vão ler os dois textos com atenção e vão responder o que é noticiado em cada um, né? E respondendo as questões até a letra D. Número 3. Nuvem de gafanhotos. Governo declara emergência fitossanitária. A emergência tem prazo de 1 ano e atinge 2 estados do sul. Por Agência Brasil, publicado
às 8h38 do dia 25/6/2020 e atualizado às 8h38 do dia 25/6/2020. Brasília, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento declarou estado de emergência fitossanitária no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, devido ao risco de surto da praga Phytocerca cancellata nas áreas produtoras dos dois estados. A portaria com a medida está publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, 25. O estado de emergência tem por objetivo permitir a implementação de plano de supressão da praga e adoção das medidas emergenciais. De acordo com o Ministério, a emergência fitossanitária é por um prazo de 1 ano. A nuvem de gafanhotos está a cerca de 200 quilômetros da fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. A preocupação das autoridades do setor agropecuário e dos produtores rurais é o dano que os insetos possam causar às lavouras e pastagens, se houver infestação. Então, tendo lido esse texto, vocês vão responder aí as questõezinhas de A a D. Tranquilo? Depois você tem aí uma tirinha. Ai, foi demais. Perdão. Uma tirinha aí no número 4. Preocupado com a nuvem de gafanhotos? Muito. Porque eles podem atacar lavouras. E com o tanto de agrotóxico que é usado nesse país. Então, o que esses dois textos têm em comum? O texto 4 e o texto 3. Né? Por que o Armandinho... Qual é a preocupação do Armandinho nesse texto? E das autoridades no texto anterior? Tá? Então, vocês vão responder essas questõezinhas, ok? E não deixem de fotografar e enviar as atividades via link. Tchau!